Fala aí pessoal, beleza? Bom dia. Eu quero falar um pouquinho sobre retirar o véu e baseado em 2 Coríntios, 2 Coríntios 3, versículo, cadê? 13, tá? Vamos lá pessoal, ele fala aqui uma coisa muito interessante, e eu não estou falando sobre as igrejas que usam véu, mas eu quero falar de fato sobre o véu que às vezes encobre e impede com que a gente enxergue algo que está bem na nossa frente. Às vezes a gente, quando lê a Bíblia e a gente olha para os fariseus, né, olha para a galera que crucificou Cristo, a gente fala assim, putz grila, como é que esses caras não viram que esse era o Cristo enviado pelo Pai? Como é que eles não conseguiram ver algo que era tão óbvio? Ele operou milagres, operou um monte de coisa, mas a gente também a gente esquece de se colocar no lugar deles e ver também que hoje a gente não consegue enxergar muitas coisas por conta do véu. Porque e ele explica aqui o porquê, por conta de uma conversão falsa. A conversão que foi feita não a Cristo, a conversão que foi feita a denominações, a pessoas. Então vamos lá, rapidinho. Ele explica aqui, ó, 2 Coríntios 3, eu vou começar pelo versículo 12. Vamos ver se é esse aqui mesmo. Portanto, visto que temos tal esperança, não somos como Moisés, aí sim, não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Ou seja, a gente sabe que Moisés, ele colocou o véu porque ele estava com o rosto brilhante, aí ele viu que estava acabando a luz, ele foi e botou o véu por cima, beleza? Para que ninguém visse que o rosto estava parando de brilhar. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. Ou seja, para que o véu saia, é preciso que Cristo entre. Para que o véu seja removido, quando a Bíblia ela fala que o véu do templo se rasgou lá na crucificação e tudo mais, para que o véu ele saia do nosso rosto, Cristo precisa entrar. Então, o que acontece? A religiosidade, a doutrinação, ela coloca um véu sobre o rosto com que faz que as pessoas vivam anos e anos dentro de uma denominação, dentro de uma doutrina e não consegue largar aquilo porque não se converteu a Cristo, se converteu a uma determinada doutrina. Quem não consegue congregar em igreja diferente, eu já morei em alguns lugares e eu tive que congregar em vários tipos de igreja, porque alguns lugares, inclusive, só tinham um estilo de igreja, mas aqueles que estão baseados em Cristo, e isso foi o que me trouxe até esse vídeo hoje, não se perdem porque a igreja A é assim, porque a igreja B, porque o pastor caiu em pecado, porque mandaram fazer uma coisa assim ou uma coisa assado, e não se perdem por conta disso. Eu vejo uma geração que ela, às vezes, na própria oração você já sente o medo de se perder, porque aqueles que não estão em Cristo estão ainda com o véu encoberto em seu rosto. Aí ele continua aqui, ele fala assim, não foi retirado porque somente em Cristo que ele é removido, ou seja, só Cristo pode remover o véu, tem a condição de remover o véu, beleza. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, e aí ele fala que onde o véu está hoje, não está literalmente um véu sobre a cabeça, mas um véu sobre o coração, que são pessoas que não conseguem ver a religiosidade nelas mesmas. E quando eu falo sobre religiosidade, eu não quero atacar nenhuma igreja específica, porque eu hoje trabalho para tirar toda e qualquer religiosidade em mim. Eu não estou te acusando ou apontando o dedo para a sua religiosidade, pelo contrário, eu aponto para a religiosidade que está em mim e mando ela sair, e tiro a religiosidade porque o véu se rasgou e Cristo em mim tire toda e qualquer religiosidade, tá? Vamos lá. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E eu acho engraçado que as pessoas falam sobre liberdade para poder fazer um monte de coisa. Inclusive alguns usam até falar assim, eu posso beber qualquer coisa, fazer qualquer coisa porque eu sou livre, e usam uma liberdade muitas das vezes até como libertinagem, confundem a liberdade com libertinagem, e não entendem o que é verdadeira liberdade.
Cristo nos libertou, Ele tirou o véu que estava sobre nós, Ele tirou as algemas que estavam sobre nós, que nos prendia ao medo. Hoje, como é que é pregado sobre o dízimo? Como na sua igreja, na maioria das igrejas é pregado sobre o dízimo, como se o devorador fosse pegar, como se tudo fosse ser destruído porque você não dá o dízimo. Ainda colocam isso como fato bíblico e não como interpretação bíblica. Então, hoje, a liberdade em Cristo nos dá poder para pensar, poder para ter intimidade. Por que muitas pessoas na pandemia se desviaram ou deixaram de ir para a igreja? Porque não eram livres, eram presos a um sistema religioso. Aqueles que vivem presos ao sistema religioso nunca vão ser livres. Por que muitas pessoas estão brigando por pastores, por conceitos, porque não são livres, porque são presas a pessoas, presas a conceitos e não presas mas não livres por Cristo, porque o sistema de Cristo com os discípulos era liberdade, sim, libertinagem, nunca. Então eu quero te incentivar a ter uma intimidade com o Espírito Santo, a viver o ministério que nós vemos hoje, que é o ministério do Espírito, e não o ministério da religiosidade, não o ministério da igreja A ou da igreja B. Não brigue por igrejas, pelo menos não por... quando eu falo igreja, estou falando doutrinas, estou falando placas, tá? Eu não estou falando da igreja de Cristo em si. Mas venha e se apegue à palavra. Quando você se vê brigando por um sistema religioso, que uma doutrina é melhor do que a outra, ou com um sistema de igreja é melhor do que o outro, você pode ver que nessa área provavelmente Cristo ainda não conseguiu acessar para tirar o véu dela, tá bom? Então fiquem com Deus, excelente dia para vocês, tamo junto, até depois do fim, valeu, abraço.